aqui da nossa cidade, por isso obrigada à Ágata, obrigada ao José Rodrigues pelo património que nos deixou, pelo lugar que cá ficou. Certamente que a senhora professora Leonor irá melhor dizer-nos qual é o tom, o som, o peso da pegada de José Rodrigues na história da cultura portuguesa, mas esta casa é uma casa que está aberta desde sempre a livros, a autores, a leitores, mas a todos os estilos de arte e a todos os tipos de arte. E, de facto, José Rodrigues escrevia e, portanto, é um autor da casa, é um amigo da casa e deixou-nos um património escultórico que também é algo muito querido a esta casa desde a sua fundação. Não esqueçamos que os fundadores fizeram questão de deixar na fachada o seu tributo também às artes. E lá está a nossa menina do José Bioman, que é no fundo um tributo às artes, a todas as artes. Bom, por isso, obrigada por nos permitirem partilhar e participar deste tributo ao José Rodrigues, a preservação da memória e das memórias de José Rodrigues, e espero que a noite seja uma noite aprazível e agradável. Só mais uma coisinha, José Rodrigues é autor desta casa, é amigo desta casa. José Rodrigues faz parte do nosso património, mas José Rodrigues tem uma ligação também a esta casa física, arquitetónica, pulsante. As escadas são vermelhas graças ao José Rodrigues, certo ou não? Certo, certíssimo. Pronto. Ou seja, quem quiser depois saber, nós contamos. Mas o facto é que a escadaria, a célebre e linda escadaria da Livraria Lelo, é vermelha graças ao José Rodrigues. Portanto, José Rodrigues está eminentemente, está intrinsecamente, está arquitetonicamente ligado a nós. Bem-vindos e bem-ajam muito José Rodrigues. A accogliere questa bellissima iniziativa e questa homenagem a José Rodrigues. Hoje é um dia muito especial para o Porto, hoje é um dia muito especial pela livraria e vamos ter uma sessão de homenagem e vamos ter um momento para conversar com José Rodrigues sobre José Rodrigues. Queria agradecer à livraria, obviamente, a toda essa equipa que trabalham aqui para que esse evento se possa realizar, equipas lideradas por André Ferreira, que não sei onde está, queria dar um grande agradecimento, e queria agradecer a presença da professora Maria Leonor Barbosa, professora da Faculdade de Letras, doutorou-se sobre o trabalho de José Rodrigues. Queria agradecer a professora Laura Castro, crítica d'arte, ambos crítica d'arte, historiadora d'arte, a professora Leonor Barbosa, crítica d'arte Laura Castro, da Universidade de Letras, da Universidade Católica. Agradecer a Ágata, filha de José Rodrigues e da administração da Fundação José Rodrigues. Queria agradecer também a Diana Rodrigues e a Joana Rodrigues, ambas filhas de José Rodrigues e da administração. Queria também agradecer ao presidente do Conselho Fiscal, Alfredo Vieira, pela presença. Queria agradecer todos os amigos de José Rodrigues e os amigos da Livraria Lelo que aqui se encontram para uma noite especial, uma noite mágica em uma livraria mágica. Antes de deixar a palavra, queria também agradecer todas as pessoas que permitiram a organização desses eventos, como a Graça Martins, curadora de uma exposição Atelier, que está patente desde o início do mês de novembro e continuará até dia 12 de janeiro, com visitas guiadas todas as sextas-feiras às 5 da tarde, em várias línguas. O ateliê encontra-se nas Vozes Vivas, que é no piso de baixo da livraria. Esta noite vamos começar a nossa conversa nesse piso e depois vamos descer para as Vozes Vivas para continuar as nossas celebrações com a visita ao ateliê. Por último, queria agradecer a Aurélio Mesquita, que contribuiu muito na organização da exposição que se encontra nas Vozes Vivas. E agora, Ágata, antes de te deixar a palavra, apagamos as luzes, está uma surpresa para vocês.
hoje é mesmo um dia especial. Sempre fizemos questão, família e a Fundação, de festejar o aniversário, por isso não podíamos deixar de o fazer. De qualquer modo, tínhamos o desafio de fazer uma conversa. A nossa ideia era começarmos com ele a conversar. Depois pensamos que se calhar podíamos nos emocionar, porque ele podia lançar alguma frase, alguma coisa, e começar aqui a ter um ataque de saudades, e não convinha. Isto tem que ser um momento de alegria e festejo. Por isso, resolveu-se fazer esta conversa imaginando o que é que o Zé Rodrigues se calhar diria de algumas coisas. Eu começo por este primeiro livro, embora, como disse muito bem a Maria, lá em baixo poderemos ver o espaço do ateliê, e eu acho que para o meu pai o ateliê era verdadeiramente a sua alma. Eu também escrevi isso. Para ele era um espaço mágico. Eu fazia questão de ir lá todos os dias, nem que fosse encontrar o Sousa Pereira, ou combinar qualquer coisa com o Sr. Vieira, ou então perguntar porque é que eu ainda não tinha arrumado alguma coisa que já tinha pedido ontem. Também acontecia. Então, o ateliê era mesmo um espaço mágico. Vocês sabem que o meu pai nasceu em Holanda, eu faço aqui uma pequena breve contextualização. Ele vive uma época fantástica em Portugal, porque ele tanto passa ao período da guerra como passa ao 25 de Abril. Ele teve testemunhos de vida que provavelmente, e obviamente saberão melhor que eu, espelham-se na obra, porque isso era inevitável. Isso era inevitável o período de vida que ele passou. E ele veio a primeira vez a Portugal com 8 anos. Eu tenho que contar esta história, porque acho que é divinal. Isto foi o meu tio Jacinto que me contou, não é? Porque o meu tio Jacinto hoje também faz anos, só que infelizmente não está aqui porque partiu uma perna, mas é 3 anos mais novo. Coincidiu a mesma data, a minha avó teve muita pontaria. E então, o meu tio diz que, a primeira vez que eles fizeram uma viagem no barco, que ia durar imenso tempo, o meu pai mal entrou dentro do barco, claro, foi explorar. Então entrou, e o meu avô apanhou um susto de morte a pensar que o menino tinha caído ao rio, ao mar, neste caso, não é? Porque o menino nunca mais aparecia. Finalmente, quando o meu pai aparece todo sorridente, claro que levou uma sapatadinha no rabo. Ora bem, levar uma sapatadinha da mamã já era habitual, mas levar do pai não era. Então ficou sentidíssimo. No final desse dia, o meu tio Jacinto, que era 3 anos mais novo e por isso era muito pequenito e olhava para o irmão assim de uma adoração, viu o meu pai a pegar nos bonecos que tinha trazido para Portugal e a atirá-los de borda fora do barco. Furioso. Bem, por isso estão a ver, já tinha o seu temperamento bem marcado e não achou muita piada ter sido repreendido quando até não estava a fazer nada de mal. Isso é engraçado. Então o meu pai faz esses percursos, cai lá. Fala-se desta primeira obra existente na Escola de Belas Artes, mas nós temos a sorte de ter no Convento de Sampaio a primeira peça que ele mandou fazer em bronze. Ele, com cerca de 14 anos, sai uma notícia no jornal, eu acho que é 14 anos, a data está assim um bocadinho, às vezes não bem definida, que diz, será que temos um grande escultor? Ele faz um busto do Camões, também faz o do Beethoven e faz o do meu tio Jacinto. Os outros perderam-se no tempo, mas o do meu tio Jacinto, que ele achou que a peça estava bem feita, efetivamente passou a bronze. E nós temos a sorte de ter no convento, por isso temos esse, e na aplicação, que a partir de hoje estará disponível, vocês podem ver esse primeiro trabalho, por isso é a peça mais antiga que temos do meu pai. O meu pai, pelos vistos, sempre foi um homem que adorava socializar. Então lá vou eu perguntar ao meu tio Jacinto, tio, desculpe lá, mas o meu pai sempre se meteu nestas coisas de andar a fundar escolas, cooperativas de árvores, agora a fundação com 70 anos, como é que viste que uma filha encontra um pai já com 40, 50 anos, não é? Por isso não era muito fácil ele. Ai, Ágata, tu não imaginas. Ele chegava a qualquer sítio, já havia um clube de teatro, uma associação de qualquer coisa, não parava quieto. Por isso o Zé Rodrigues era isso mesmo, era esse homem dinâmico, gostava do seu amigo. E acho que estas histórias mostram que ele tinha este lado e por isso é que cá também temos aqui uma casa cheia e é muito bom pensar assim. Ora bem, então este livro, embora tenha sido feito depois das esculturas na cidade do Porto, tem fotografias muito bonitas do ateliê do meu pai. E o porquê do ateliê estão a preto e branco, chamam-se o Silêncio, embora o meu pai nesta altura estivesse vivo, quando foram feitas as fotografias, mas ele já não trabalhava, ele já não via para fazer as peças, tinha muita dificuldade de ver o contraste no barco, infelizmente é verdade, está aqui a última peça dele, está aqui a última página, a última peça que ele tocou, mas ele de qualquer modo aquele espaço era mágico, e realmente para mim, que não sou da área, quando entrava naquele ateliê, para além de ver a arte sacra, ou para além de ver os bonecos de gesso, estava sempre em mutação, não é? Estava sempre com os colegas de trabalho e estava sempre em mutação aquele espaço. Por isso, eu aqui com as minhas duas amigas, eu acho que já posso atrever-me a isso, o meu pai também chamava amigos e eu, pronto, acabo de fazer igual. Como sabem, a Leonor dedicou-se 8 anos a fazer a tese. Eu sempre dizia que isto era a melhor coisa que nos podia ter acontecido, porque agora temos a obra toda inventariada e podemos falar dela com segurança, isso é muito importante.
E a Laura, porque também sempre trabalhou com o meu pai, sempre estudou, sempre também esteve ligada à obra do meu pai, por isso nós também temos textos lindíssimos e críticas e variedíssimas formas de estar. Mas bastante anteriores aos meus. Ainda sim, obrigada, essas informações são pertinentes, tudo conta. Exatamente. Foram fonte para mim também. Então, para mim, exatamente. Por isso estão a ver que são pessoas que conhecem bem. Por isso eu propunha que olhássemos um bocadinho para este ateliê imaginário, não é? Pensássemos no que é que podemos ter e perguntava a Leonor, quando ias ao ateliê, que ias várias vezes, mas não sei se encontrar com o meu pai ou com o Sr. Vieira ou com o Sousa Pereira, que o meu pai era um péssimo, se via com alguma dificuldade a informação que se pretendia. O que era este ateliê? O que é que tu sentias quando se entrava neste ateliê? Ora bem, dentro da linha do que estás a dizer, as impressões mais fortes são de um local de encontro, não é? Era de facto um sítio onde as pessoas se cruzavam, cruzava-se muita gente e cruzava-se muita gente no meio também de um trabalho que ia sendo realizado, às vezes em simultâneo, em várias obras. Portanto, foi marcante essa ideia do encontro e do diálogo. Mas também algo que, como disseste, está inevitavelmente associado ao José Rodrigues, porque é uma pessoa de conversa, não é? E também não se pode deixar de dizer que essa atitude não estivesse também presente na maneira como ele trabalhava os materiais. E isso eu achava... Tive poucas oportunidades de ver trabalhar mesmo, não foram assim muitas, apanhar mesmo em situação de trabalho, mas aquelas que tive, deu para compreender esta forma que eu acho singular de relacionamento com os materiais e que não era muito diferente da forma de relacionamento com as pessoas, porque Mostrava tudo. Não, quer dizer, o que eu queria dizer é que sempre achei interessante na forma de trabalhar do José Rodrigues um certo risco que corria. Se estava a modelar, modelava como se estivesse em diálogo com o barro. A mão de repente era barro, o barro era mão, e se estava a desenhar o pastel era gesto, e o gesto era linha, e depois voava, e ele falava entretanto e gesticulava, e logo a seguir vinha alguém que dizia qualquer coisa e havia algo que poderia constituir uma interseção, mas que de repente ele incluía no que estava a fazer, e havia esta ligação muito íntima com o fluir do trabalho e com o que estava em volta, porque era um sítio cheio de muitas pessoas, não é? Mas aquelas que, como eu, iam perguntar coisas que também interrompia. E esta ideia deste espaço cheio de informação, não é? E cheio de acontecimentos que se interseccionam, mas que são integrados, é uma ideia que se retira com alegria, porque é muito viva, é muito verdadeira, não é? Portanto, a minha memória do ateliê da Fábrica Social, que é o único que eu conheço, que é este também que vem retratado, é essa. E acho que está a atitude que eu via lá no José Rodrigues é algo que passa na própria obra, porque toda a obra fala destas várias dimensões de sermos, não é? Destas várias dimensões de nos relacionarmos com o que está em redor. Quer dizer, nós relacionamos-nos por vezes com uma tal linha que flui no espaço e outras vezes com a tal extensão do barro
E está tudo isso, e essa extensão do barro é também uma extensão do corpo, e tanto é do corpo da obra como é do corpo, como é do nosso corpo. Portanto, há aqui uma presença muito grande de afetividade e uma presença muito grande de uma vontade de falar, conversar, dialogar, seja o que for, mas estar em contacto com algo que diz, o meu limite não é exatamente aqui. Estende-se e vai para aquele lado. Experiências do ateliê, também ficaste com esta sensação? Eu frequentei muito pouco, mas estava exatamente a lembrar-me quando é que tinha conhecido o José Rodrigues e foi ali por 90, eu acho que foi 90, 89, 90, quando ele recebeu um prémio, o prémio SOCTIP, que foi atribuído a uma série de artistas e depois terminou, e eu trabalhei nesse livro. E quando se fez o livro, fui ao Ateliê das Fontainhas, estivemos lá, depois fui à Fábrica Social, quando estava ainda aquela zona apenas com o ateliê, e depois fomos ao convento. Portanto, na verdade, fizemos esse circuito. E fiz esse circuito com, acho que foi uma privilegiada, com o Manuel António Pina, porque fizemos uma entrevista. Eu sou muito má a fazer entrevistas, de facto, muito, tenho vergonha de perguntar, não sei ligar as coisas. Numa entrevista é preciso aproveitar o momento, não é? Mas estava o Manuel António Pina, que fazia isso melhor do que qualquer pessoa, não é? E acabamos, depois tenho até a impressão, agora já não me lembro bem, mas acho que retiramos as perguntas e ficaram só as respostas. Fizemos assim uma organização qualquer daquele texto. E foi nesse momento que, enfim, penso eu que deve ter sido a primeira vez, acho que foi, que comecei a olhar para aquele trabalho e a surpresa que julgo que tive, apesar de tudo, ainda houve muita obra produzida desde então, não é? Sim. Década de 90, início, ainda há muita coisa produzida, mas voltando a olhar para estes trabalhos que foram ali projetados, e é que de facto falta o som da cidade, não é? A pessoa parece congelado, é pena vermos. Pronto, é pena, foi o momento, mas o facto das obras estarem no espaço público tem essa vida também em redor delas, que é muito importante. Mas olhar para aquilo é mesmo pensar quantos escultores há dentro deste escultor, não é? É essa surpresa. E eu estava-me a lembrar, e quem diz bem não vale a pena nós estarmos a inventar, eu uma vez assisti a uma conferência, já contei isto em algum momento, e sempre que falo do José Rodrigues e do trabalho dele lembro-me, assisti a uma conferência da Raquel Henriques da Silva, cá no Porto, na Faculdade de Arquitetura, e a Raquel Henriques da Silva, quem já ouviu falar, sabe que ela tem aquele ar de sentença, tem uma voz autoritária, uma posição de facto, tudo o que diz parece que fica escrito na pedra. E ela começou a conferência na Faculdade de Arquitetura, enfim, todos nós conhecemos quem saiu daquela faculdade, a obra que faz, aquilo a que se chama a Escola do Porto, todos temos isso na cabeça. E ela começou a conferência a dizer o seguinte: eu amo o ecletismo. Eu pensei, vão bater-me, não é? Na Faculdade de Arquitetura aquilo foi assim uma espécie não foi a melhor maneira de começar. Mas, e depois tentou explicar, o ecletismo é de facto uma época um bocadinho maldita, mesmo nas histórias de arte é sempre maltratada, não é? Os revivalismos, enfim. E o facto é que ela depois disse que lhe parecia que havia um fundo de liberdade tão absoluto no ecletismo, no facto de cada um poder escolher aquilo que faz em cada momento e como, e com quem, e em que formato, que ela apreciava isso e depois falou de um arquiteto eclético. E eu não chamando o eclético aos José Rodrigues, porque não é de ecletismo que se trata, mas é tão diversa a obra dele e tão surpreendente às vezes como é que se faz, como é que é a mesma pessoa. Eu não me admira que as pessoas agora na aplicação vejam que são obras do mesmo autor, coisas que nunca pensaram ser do mesmo autor. E esse lado também é um lado de liberdade. E a Leonor falou da falta de limites, e há aí
também uma liberdade de trabalho que eu penso que é assinalável, que é, eu já disse isto e não me canso de dizer, é mal entendida, muito mal entendida em certos meios, não diria até da história da arte, mas mais da crítica da arte. E haverá certos artistas que serão sempre mal entendidos por causa dessa diversidade. Por exemplo, há outra pessoa, desculpem trazer para aqui, mas também era escultora, e também é sempre censurada em alguma área do seu trabalho, que é a Clara Menezes. Não é? Portanto, a Clara Menezes ou é feminista ou é religiosa, e nunca num contexto se trata o todo. E o José Rodrigues, nós também sabemos que nos contextos é experimental e noutros contextos é mais tradicional. E nunca, é muito raro, eu gosto de unir a figura, mas também é raro isto acontecer. E a verdade é que mesmo as exposições que se fazem, muitas vezes, vão para uma via ou por outra. Porque parece que ninguém perdoa aos artistas essa liberdade de fazer, não é? E há aqui, de facto, esse prazer da realização, que eu penso que é impossível não se vislumbrar neste conjunto de imagens e em muitas outras, não é? Portanto, e há, para lá dessa liberdade, desculpa, estive a reler o que escrevi, que é para me lembrar, mas a disponibilidade, que é total, de matérias, de formas, de modelos, de experiências, é total. Nesse aspecto, eu penso que é um trabalho visto no seu todo, é tão pedagógico como surpreendente e tão antipedagógico, não é? Também, ao mesmo tempo. Por isso tem este lado que eu penso que é muito interessante não nos cansarmos de referir. Obrigada. E eu estava lá e lembro-me perfeitamente dos desenhos que ele comprou. Eram os desenhos que pertenciam à nora do António Carneiro, à Catherine Carneiro, que os leiloou, entretanto, eram os pequenos estudos para uma última ceia que o António Carneiro fez. Lembro-me perfeitamente de eles ter comprado e estão na coleção. E porque eu estava lá nesse leilão também para adquirir umas coisas para a Câmara. E, portanto, é o primeiro artista e o último é o António Olaio, que já nasceu no meu ano, portanto, tem a minha idade de 50 e tal anos. E há ali uma travessia pelo século XX. Claro que a coleção vai mais atrás, não é? Vai ao século XVIII, tem trabalhos muito interessantes, mas, enfim, privilegiou-se o século XX. E é outra forma de ver o artista, não é? Porque é uma coleção de um artista e é alguém que, por um lado, há ali muitos trabalhos, isso também é interessante ver, há muitos trabalhos com a dedicatória dos artistas, das trocas, dos encontros, etc. Portanto, também há ali um lado sociológico que é muito curioso, e lembro-me até de estar um rapaz a estagiar na Fundação que estava precisamente a colecionar as pequenas histórias de cada desenho, não é? Portanto, não lhe interessava tanto a parte artística e estética, interessava-lhe mais o contexto sociológico, que uma coleção destas é vital. E é outro modo de ver, porque os artistas, devemos pensar nisto, o desenho nem sempre foi colecionado, não é? O desenho era a parte invisível da obra e, portanto, agora, os artistas sempre colecionaram desenho. E as escolas e as academias, primeiro, tinham coleções de desenho também, não é? Às vezes estampas, etc. Mas o desenho entrou por aí. E foi, talvez, muito depois da pintura e muito depois da escultura, e se calhar até depois de algumas artes decorativas, foi um meio que tardou em ser objeto de coleção sólido, como já era a pintura, etc. Mas para um artista fazia todo sentido, não é? É aquele lado imediato, não é? Da criação, como tu estavas a dizer, e portanto há ali muito trabalho, muito interessante, que são estudos para obras emblemáticas da arte portuguesa e que estão lá na coleção. Portanto é uma pequena amostra, mas é um lado do escultor em que ele também se revê, não é? As coleções são um espelho dos colecionadores, na verdade. Quando se porte e passa a ser uma escultura que se tem na mão. E isto é ou movimentos que são baixos relevos ou médios relevos na própria medalha. Portanto, é todo um mundo formal que se cria e, sobretudo, esta ideia de uma escultura na palma da mão é acessível, não é? Pronto, isso no caso da medalhística. Eu gostava de falar, porque agora me lembrei, isto não é muito diferente daquilo que estávamos a dizer. Esta questão da medalha, tu falavas dele encontrar uma tábua e a tábua até tinha pregos e sugeria coisas. Ora bem, eu acho que a lógica de trabalho não é muito diferente. É sempre a tal interrogação, a tal abertura, o tal risco, a tal disponibilidade. Aos 80 anos.
Este livro é extremamente bonito. Acho que tem, e hoje, quando se fala da arte pública dele, acho que tem uma coisa muito interessante. Para o meu pai, a arte era mesmo para todos. Ele fazia muita questão. Houve uma altura, com esta questão da coleção, eu lhe propus fazermos um museu dentro da própria fábrica social, mas que ia precisar de contratar um funcionário, então ia ter que cobrar entradas. Eu fico arrepiado, não se permite. Estás-me a dizer uma coisa dessas, filha? Não, para o meu pai isso não era possível, não se podia fazer. E a arte pública dele, acho que é a melhor coisa que pode existir, porque realmente é para todos, não é? Isto está aqui, é mesmo para todos, mesmo que algumas sejam, algumas peças que estejam mais ou menos dentro de edifícios semi, mas, não é? Laura, faz-me um pequenino apanhado. Eu sei que eu há uma que gosto particularmente, não, até que fala do que tu quiser, fala do que tu quiser, não vou dizer o que é que eu gosto particularmente, tem nada a dizer. Mas, de uma forma genérica, esta arte pública na cidade do Porto, não é? Vamos falar agora um bocadinho deste livro. Quer dizer, tenho a impressão que me vou repetir, não sei bem o que é dizer mais. Claro que há obras que eu gosto muito, outras que gosto menos, há as minhas preferidas. Faço eu, podes dizer que gostas mais de outras. Mas, quer dizer, julgo que todos somos felizes por ter... Não tinha percebido que é um número enorme de trabalhos que tem aqui. 18 trabalhos numa cidade é de facto muito. Fora o que está no são seguinte. diferentes. Quer dizer, não incluímos porque a gente queria as pessoas ficarem mais sensibilizadas. Mas sim, julgo que é importante que a Câmara também trate bem as suas obras no espaço público, que continue a qualificar a cidade, porque isto é uma qualificação do espaço, não é? Quer dizer, apelar de facto à manutenção, não é? O Monumento ao Empresário esteve muitos anos decadente, degradado, e isso é péssimo. Portanto, acho que é uma responsabilidade enorme, mas é também uma felicidade. Claro que sim. Não sei o que é dizer mais. Eu acho que o desafio da arte pública é mesmo esse. É verdade que é para todos, mas depois os municípios. Muitas obras não foram pedidas aos municípios para fazer, se foram privados, foram amigos, por exemplo, a do Duque da Ribeira não foi logo posta no sítio, andou em vários sítios, depois é que finalmente ficou naquela posição. E foi um conjunto de amigos, nomeadamente a Rosa Mota e outras pessoas. E essas depois requerem uma manutenção, mas eu Rodrigues. Bom, parabéns, José Rodrigues, parabéns a vocês, à família, aos amigos e para o ano cá estamos. Obrigada. Obrigada. Não tinha nada a fazer com o ano, mas eu já tenho sítio. Obrigada. Está feito. É que o meu pai era disponível. Eu agarro as oportunidades. Vai ficar escrito. Então vamos lá. É agora a cantar. 1, 2, 3. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Oh menino Zezinha, uma salva de palmas. Cantamos aos dois por fazer mesmo isso. E pronto, depois falei com ele, mas ele não queria. Diz que aquela mulher estava precisando. Foi uma boa ideia. E vai dar agora uma volta, mas não sei o quê. E agora o momento das conversas íntimas, quem deseja saber a história das escadas, José Manega está disponível. Conta a história das escadas. Afinal, muito bem, fica para a próxima. Obrigada. Se calhar ele ia estar mais para Terão que regressar a privilegiar para a história. Não agradeço. Anda lá, como uma coisa. Eu fiquei tão fascinada com a história das escadas. Muito obrigada. Fica pronto. Per favore, assumimi, deve essere muito bem. Como é?